Certa vez, li um romance de um escritor japonês que contava sobre um negociante que conseguiu vender um soro de crescimento de cabelo, tintura de cabelo, pomada, diluente e um aparador de cabelo a um pintor que tinha pouco cabelo, dizendo que poderia resolver os seus problemas. O pintor gastou muito dinheiro, mas continuou com pouco cabelo como antes. O escritor usou uma sátira para expor as fraudes que alguns vendedores inescrupulosos usam hoje em dia, alertando as pessoas para que não sejam enganadas. Esse tipo de coisa está ficando cada vez pior, mas ninguém consegue resolver o problema. Sim, eu também já me comportei assim. Eu mentia e enganava os clientes para ganhar mais dinheiro. Fiquei tão envolvida nisso que não conseguia mais parar. Então aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e entendi algumas verdades ao ler as palavras dele. Minha perspectiva foi transformada e comecei a praticar a verdade e a ser honesta de acordo com as palavras de Deus. Essa é a única maneira de viver abertamente e ter uma semelhança humana. Sim. O que acham de eu compartilhar a minha experiência? Ótimo. Quando eu abri um salão de beleza, eu jurei que eu faria negócios honestamente. E foi exatamente o que eu fiz, evitando qualquer tipo de exploração. Eu fazia o meu melhor para cada cliente que eu atendia e cobrava mais barato do que meus concorrentes. Mas depois de me matar de trabalhar por 1 ano, meu lucro foi de apenas 2.000 yuans. Depois de pagar o aluguel, os impostos, água e luz, taxas de aquecimento e assim por diante. Eu tinha muito mais clientes do que meus concorrentes, mas eles ganhavam muito mais do que eu. Eu sabia que a maioria deles ganhava dinheiro enganando e roubando os clientes, usando táticas desprezíveis para ter lucro ilícito. A verdade é que, às vezes, eu queria fazer o que eles estavam fazendo, mas não me sentia bem ganhando dinheiro dessa forma. Como diz o velho ditado, pobre, mas orgulhoso. Eu precisava manter minha integridade mesmo continuando pobre. Sim. Pensei muito nisso, mas decidi continuar fazendo negócios de acordo com a minha consciência e ser uma pessoa boa, mesmo ganhando pouco. 3 anos se passaram voando e outros cabeleireiros que haviam começado na mesma época que eu, agora estavam comprando salões maiores e fazendo grandes negócios. Alguns tinham seus próprios carros, mas eu estava exatamente na mesma posição de 3 anos antes. Um dia meu pai adoeceu e foi internado no hospital. Para tratá-lo, eu ia gastar milhares de yuans e eu quase não tinha economias. Peguei dinheiro emprestado, mas só consegui pagar metade da conta médica. Pensando no quanto eu tinha pego emprestado e sem saber quando conseguiria pagar tudo, uma batalha começou dentro de mim. Será que eu devo aumentar um pouco os meus preços? E se eu cobrasse um pouco mais dos clientes com melhores condições? Justo quando eu estava nesse dilema, uma amiga me disse o seguinte: você sofre assim por se apegar demais à sua honra. Como alguém que não é uma boa pessoa pode administrar um bom negócio. Mas o seu é de apenas alguns milhares. Você é tão cabeça dura. Se quiser pagar essa dívida logo, terá de ser mais esperta nos negócios. Você precisará de alguns truques na manga para ganhar mais dinheiro. Depois que ela saiu, a dona de um salão do outro lado da rua se aproximou e me provocou. Você administra esse salão muito bem. O negócio é bom e sua reputação é boa, mas não dá muito lucro. Quer ser a Madre Teresa, é? Se eu tivesse as suas habilidades, já estaria rica há muito tempo. Você é honesta demais. Precisa ser esperta para administrar um negócio. Mas você se mata de trabalhar e não ganha quase nada. As pessoas não dizem, o dinheiro move o mundo e apenas um tolo não ganha um pouco a mais? Você deveria pensar nisso. Naquela noite, fiquei revirando na cama sem conseguir dormir. Então pensei, o que elas disseram realmente faz sentido. Sou totalmente honesta em meu negócio. Quando é que vou ganhar algum dinheiro? É como dizem, dinheiro não é tudo. Mas sem ele, você não consegue fazer nada. Sem dinheiro, até um herói é derrotado. Meu pai está doente no hospital e eu não posso atrasar o tratamento. Para eu pagar o tratamento e poder pagar minhas dívidas, usar algumas táticas para ganhar dinheiro é compreensível. Pensar isso me deixou mais confortável. Então decidi testar as táticas com os clientes de mais condição. No dia seguinte, entrou uma cliente querendo fazer permanente no cabelo. Pela roupa que usava, ela parecia ser uma pessoa rica. Decidi aproveitar a chance para cobrar um pouco mais. Quando ela foi pagar, cobrei 200 yuans sem hesitar.
Naquele momento, o meu coração estava batendo bem acelerado. Normalmente cobro 120 yuans por isso. A cobrar aquele preço tão alto, imaginei que ela me acusaria de cobrar caro demais. Se ela reclamasse que estava caro demais, eu poderia fazer um desconto. Eu não conseguia olhar nos olhos dela por causa da culpa. Mas ela entregou o dinheiro prontamente. E ainda elogiou o meu trabalho. Ficou muito feliz com o meu serviço. E disse que pagaria o que eu cobrasse. E que me recomendaria para seus amigos e familiares. Depois que ela saiu, eu fiquei inquieta por um bom tempo. Ela confiou em mim, mas eu a enganei. Foi imoral de minha parte. É verdade. Mas pensei no ditado, apenas um tolo não ganha um pouco a mais. E eu precisava pensar nas dívidas. Por isso, eu enterrei o meu sentimento de culpa. Daquele dia em diante, mudei minha atitude em relação aos negócios. Sempre que uma cliente rica entrava, eu a recebia cheia de sorrisos. E recomendava alguns serviços e produtos específicos. Uma vez, uma cliente disse que queria lavar e fazer escova. Eu pensei, lavar o cabelo custa menos de 10 yuans. Preciso achar um engodo para ganhar mais que isso. Então eu disse, seu cabelo está muito seco. Se não cuidar logo, ele pode começar a cair. E o cabelo é como um segundo rosto para as mulheres. Se o cabelo começar a dar problema, será tarde demais para cuidar. Ela se convenceu do que eu disse e gastou 300 yuans em produtos nutritivos anti-queda de cabelos e passou a tratá-los regularmente com óleo quente. Depois que ela saiu, senti-me um pouco incomodada. Eu ganhei o dinheiro, mas não tinha certeza da eficácia do produto que tinha acabado de vender. Embora eu tenha falado bem dele. O que eu faria se ele não funcionasse e ela voltasse para reclamar? Verdade. Mas como eu já tinha vendido, não adiantava me preocupar. Dias depois, cortando o cabelo de outra cliente, ela disse que tinha caspa e coceira no couro cabeludo. Pensei, posso recomendar alguns dos shampoos que vendo aqui no salão, para ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu disse com cuidado, caspa e coceira no couro cabeludo são causadas por uma inflamação. Se ficar sério, pode começar a perder cabelo, o que afetaria e muito a sua autoestima. Rapidamente, ela me perguntou o que poderia ser feito a respeito. Então, é claro que eu recomendei o meu shampoo anti-caspa e prometi que ele funcionaria bem. Ela comprou o shampoo com alegria. Eu cobrei 68 yuans por um produto que me custou apenas 25. E ela ainda me agradeceu imensamente. Naquela hora, eu percebi como era fácil ganhar dinheiro assim. Não é à toa que os outros cabeleireiros estavam ricos. Notei que poderia ficar rica rapidamente e não precisaria mais me preocupar com as contas do hospital do meu pai. Assim, aos poucos, a inquietação do meu coração foi desaparecendo. E passei a acreditar que a única maneira de ganhar dinheiro era mentindo e trapaceando. 10 anos se passaram num piscar de olhos. Eu ganhei algum dinheiro, paguei todas as minhas dívidas e ainda comprei uma casa e um carro. Eu não sabia o motivo, mas embora vivesse com mais conforto, simplesmente não conseguia me sentir feliz. Eu sempre sentia um vazio e um incômodo. É como dizem, Deus enxerga tudo o que fazemos. E tudo que vai e volta. Eu temia que todos os clientes que enganei voltassem um dia para acertar as contas comigo. Isso arruinaria a minha reputação. Esse pensamento me aterrorizava. Por isso eu vivia com muito medo. Era bem cansativo. Eu queria muito voltar a fazer negócios de forma honesta, mas eu não conseguia. Eu era como um ladrão que desenvolveu um gosto pelo roubo. Eu queria desistir, mas não conseguia. Justo quando eu estava lutando presa na lama do pecado, uma amiga partilhou comigo o Evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Ela me disse que todas as palavras de Deus são a verdade e podem resolver todas as nossas dificuldades e curar a dor de nossa alma. Sim. Depois disso, comecei a participar das reuniões e ler as palavras de Deus com os outros, cantando canções de louvor. Eu senti uma paz verdadeira. Esse tipo de sentimento não há dinheiro no mundo que pague. É verdade. Decidi praticar bem a minha fé. Graças a Deus. Certa vez, em uma reunião, os irmãos leram uma passagem das palavras de Deus. Eu vou ler. Tá bem.
Ser honesto significa entregar seu coração a Deus. Ser genuíno com Ele em todas as coisas. Ser aberto com Ele em todas as coisas. Nunca esconder os fatos, nunca tentar enganar quem está acima e abaixo de você. E não fazer as coisas apenas para conseguir o favor de Deus. Resumindo, ser honesto é ser puro em suas ações e palavras. E não enganar nem a Deus, nem aos homens. Se você tiver muitas confidências que reluta em compartilhar, se estiver muito indisposto a desnudar seus segredos, suas dificuldades diante dos outros, de forma a buscar o caminho da luz, então digo que você é alguém que não alcançará a salvação facilmente e que não emergirá facilmente das trevas. Amém. Amém. Ler as palavras de Deus me comoveu de verdade. Eu vi que Deus gosta de pessoas honestas e detesta enganadores. Ser uma pessoa honesta é a única maneira de entrar em seu reino. Os irmãos e irmãs eram puros e abertos. Mesmo que em certos momentos eles mentissem para proteger sua reputação e status, eles sempre conseguiam refletir sobre si mesmos e ser abertos e honestos. Viviam com verdadeira liberdade. Sim. Eu sentia que a igreja era totalmente diferente do mundo. Deus gosta de pessoas honestas, e quanto mais honesto alguém é, mais Deus gosta dele. Mas quanto mais enganador, mais ele o detesta. É verdade. Somente pessoas honestas podem obter verdadeira felicidade e alegria. Eu realmente queria ser uma pessoa honesta que agradasse a Deus. Mas pensei que, como uma mulher empreendedora, nesta sociedade materialista em que o dinheiro é tudo, fazer negócios honestamente significa tanto não ganhar dinheiro como ser considerada tola pelos outros. Não há como se firmar em uma sociedade como essa. No fim de tudo, você terá que fechar a empresa. Mas as palavras de Deus afirmam que Ele gosta dos honestos e que os enganadores dificilmente serão salvos. Se eu deixasse de praticar a verdade como Deus exige e continuasse sendo dissimulada, mentindo e trapaceando em meus negócios, Deus não ficaria enojado de mim? Eu pensei muito e, finalmente, decidi agir de acordo com as palavras de Deus e praticar dizer a verdade e ser uma pessoa honesta. Um dia, quando estava cortando o cabelo de uma cliente, ela perguntou se seu cabelo estava seco e, se estivesse, faria um tratamento com óleo. Eu pensei, ganho apenas 10 yuans com um corte de cabelo. Mas um tratamento com óleo significaria pelo menos mais 100. A própria cliente pediu por isso. Eu não empurrei nenhum serviço a ela para ganhar mais dinheiro. Na verdade, dei uma olhada no cabelo dela e vi que não estava seco. Mas se eu contasse a verdade, ela desistiria de fazer o serviço. Justo quando eu estava me sentindo perdida, essas palavras de Deus me ocorreram. Ser honesto é ser puro em suas ações e palavras. E não enganar nem a Deus, nem aos homens. As palavras de Deus me lembraram que pessoas honestas são práticas e realistas em suas palavras e ações. Elas não são enganadas diante de Deus nem de outras pessoas. Como eu queria ser uma pessoa honesta, deveria agir de acordo com as palavras de Deus e falar a verdade. Então, eu disse à cliente, seu cabelo não está seco, não jogue dinheiro fora. Ela respondeu com surpresa. Estou surpresa com a sua integridade profissional. Poucas pessoas do mundo dos negócios são como você. Sim. Com certeza eu vou mandar toda a família fazer o cabelo aqui. Quando a cliente disse isso, eu fiquei emocionada. Agradeci a Deus diversas vezes. Eu experimentei como é maravilhoso e doce ser honesta e dizer a verdade. Graças a Deus. Nos dias que se seguiram, agi como uma pessoa honesta, de acordo com os requisitos de Deus. Antes que eu percebesse, todo aquele medo, aquela preocupação em meu coração tinham desaparecido. Não me preocupava mais se alguém ia voltar e reclamar. Dormia profundamente todas as noites. Me pareceu que eu poderia praticar a verdade e falar com honestidade. Mas, para minha surpresa, meus caracteres e filosofias satânicas estavam arraigados dentro de mim. Quando fui tentada por grandes lucros, voltei aos meus velhos hábitos. Um dia, 5 mulheres entraram no salão. Elas tinham acabado de voltar de uma viagem. E o taxista recomendou o meu salão, por isso elas foram direto para lá. Uma das mulheres disse, o preço não importa, só queremos que você faça um bom trabalho. Quando ela disse essas palavras, eu pensei, é a chance de ganhar dinheiro fácil. Deus vai me perdoar se eu esconder a verdade apenas dessa vez. Então eu disse que os permanentes de 160 yuans custavam 260 yuans. Elas não disseram uma palavra. Ganhei um extra de 500 yuans assim.
Eu fiquei muito feliz quando recebi o dinheiro, pensando que não me preocuparia com o aluguel da loja naquele mês. Mas naquela noite, eu me senti triste e chateada. Revirei-me na cama sem conseguir dormir. Mais tarde eu pensei em como eu sabia que ser uma pessoa honesta é algo positivo e tinha a ver com a forma como nos comportamos. E se podemos ser salvos e entrar no reino de Deus. Então por que eu não conseguia colocar em prática? Qual era o motivo desse meu comportamento? Em busca de respostas, assisti a um vídeo de uma leitura das palavras de Deus. Podemos assistir juntas? É claro. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: no passado, as pessoas administravam seus negócios de uma forma que ninguém era enganado. Vendiam seus produtos com o mesmo preço, não importando quem estivesse comprando. Não se transmitem aqui alguns elementos de boa consciência e humanidade? Quando as pessoas conduziam seus negócios dessa forma, de boa fé, podemos ver que elas ainda tinham alguma consciência e alguma humanidade naquele tempo. Mas com a exigência crescente do homem de dinheiro, as pessoas inadvertidamente vieram a amar o dinheiro, o ganho e o prazer mais e mais. Em suma, as pessoas vieram a ver o dinheiro como mais importante do que antes. Quando as pessoas veem o dinheiro como mais importante, elas inadvertidamente começam a dar menos importância à sua reputação, sua fama, seu bom nome e sua integridade, não é? Quando você se envolve com negócios, você vê os outros usando vários artifícios para enganar as pessoas e ficarem ricos. Embora o dinheiro ganho seja mal ganho, eles ficam cada vez mais ricos. Mesmo que se envolvam no mesmo negócio que você, toda a família deles desfruta da vida mais que você. E você se sente mal, dizendo a si mesmo: por que não consigo fazer isto? Por que não consigo ganhar tanto quanto eles? Devo pensar em um jeito de conseguir mais dinheiro e fazer meu negócio prosperar. Você então faz o máximo para ponderar sobre como ganhar muito dinheiro. De acordo com o método usual de fazer dinheiro, vendendo as coisas pelo mesmo preço para todos os clientes, qualquer lucro que você faz é feito em sã consciência. No entanto, esse não é o caminho para ficar rico rapidamente. Impulsionado pelo desejo de lucrar, seu pensamento passa por uma transformação gradual. Durante essa transformação, seus princípios de conduta também começam a mudar. Quando você engana alguém pela primeira vez, você tem suas reservas, dizendo: esta é a única vez que engano alguém. Não farei isso novamente. Eu não posso enganar as pessoas. Enganar tem consequências sérias, e isso me trará muitos problemas. Quando você engana alguém pela primeira vez, seu coração tem alguns escrúpulos. Essa é a função da consciência humana. Fazê-lo sentir escrúpulos e repreender você, de modo que não pareça natural quando você engana alguém. Mas após ter enganado alguém com sucesso, você vê que agora tem mais dinheiro do que tinha antes, e você acha que esse método pode ser muito benéfico para você. Apesar da dor enfadonha em seu coração, você ainda sente vontade de se parabenizar pelo seu sucesso e você se sente um tanto satisfeito consigo mesmo. Pela primeira vez, você aprova o seu próprio comportamento, seus próprios modos enganosos. Depois disso, uma vez que o homem foi contaminado por essa trapaça, é o mesmo que alguém que se envolve com jogos de azar e então se torna um apostador. Em sua inconsciência, você dá sua aprovação ao próprio comportamento trapaceador e o aceita. Inconscientemente, você assume a trapaça como um comportamento comercial legítimo e o meio mais útil para sua sobrevivência e seu sustento. Você acha que, fazendo isso, pode ganhar uma fortuna rapidamente. Isso é um processo. No princípio desse processo, as pessoas não conseguem aceitar esse tipo de comportamento e desprezam esse comportamento e prática. Então, começam a vivenciar esse comportamento pessoalmente, experimentando-o à sua própria maneira, e seu coração começa a se transformar gradativamente.
Que tipo de transformação é essa? É uma aprovação e admissão dessa tendência, dessa ideia inculcado em você pela tendência social. Sem perceber, se você não engana as pessoas quando está fazendo negócios com elas, você sente que fica na pior. Se você não engana as pessoas, sente como se tivesse perdido algo. Sem o saber, essa trapaça torna-se sua própria alma, sua espinha dorsal e um tipo indispensável de comportamento que é um princípio na sua vida. Depois que o homem aceita esse comportamento e esse modo de pensar, isso não causou uma mudança em seu coração? Seu coração mudou, então sua integridade mudou também? Sua humanidade mudou? Sua consciência mudou? Sim. Sim, cada parte dessa pessoa passa por uma mudança qualitativa, desde seu coração até seus pensamentos, a tal ponto que ela é transformada de dentro para fora. Essa mudança o afasta cada vez mais de Deus, e você se torna cada vez mais alinhado com Satanás, mais e mais igual a ele. As palavras de Deus refletem a realidade, pois eu era assim mesmo. No começo, segui minha consciência e fiz negócios de forma honesta. Mas quando meu pai precisou ser hospitalizado, incentivada pela minha amiga e minha colega, comecei a mentir e a enganar clientes para lucrar mais. Por fim, eu não conseguia mais me conter. Eu queria parar, mas não conseguia. Eu vi que tudo foi causado pela corrupção de Satanás. Fui influenciada pela sociedade e adotei as filosofias de Satanás como cada um por si, o demônio pega quem fica por último. O dinheiro vem em primeiro lugar. Dinheiro não é tudo, mas sem ele você não consegue fazer nada. E o dinheiro move o mundo, como meus lemas. Eu segui tendências malignas, em vez de ganhar dinheiro com honra. Abandonei meus padrões básicos de conduta por causa do lucro. E adaptei a minha abordagem de acordo com o que via nos outros. Eu quebrava a minha cabeça e nada me impedia de enganar as clientes. Tornando-me cada vez mais egoísta, escorregadia, perversa e gananciosa. Perdi a consciência, a razão e a dignidade que uma pessoa normal deveria ter. Embora tivesse ganhado algum dinheiro mentindo e trapaceando ao longo dos anos e conseguindo pagar minhas dívidas e viver com mais conforto, eu não havia experimentado a verdadeira felicidade. Eu sempre me sentia culpada, preocupada com a chance de ser exposta pelas minhas mentiras e de perder minha reputação. Mas eu estava presa naquilo e não conseguia escapar. Após me tornar crente, mesmo sabendo que Deus gosta de pessoas honestas e decidindo em oração praticar as palavras de Deus, quando fui tentada por uma quantia significativa de dinheiro, não consegui evitar a mentira e a trapaça. Eu vi o quanto eu estava corrompida por Satanás. Sim. Finalmente percebi que essas filosofias satânicas de vida são coisas negativas que enganam e prejudicam as pessoas. Elas me corromperam tanto que eu estava me tornando cada vez mais má e depravada. Viver de acordo com essas ideias e fazer negócios de forma desonesta não é a senda correta na vida. Colocar as palavras de Deus em prática e praticar a verdade como Ele exige, como uma pessoa honesta, é a única senda certa na vida. Isso é uma sim. grande verdade. É verdade. sim. Depois disso, eu li esta passagem das palavras de Deus. Como fazer para ser uma pessoa honesta? Como se pode praticar para ser uma pessoa honesta? Não se envolvendo em engano e não se diluindo ao falar. Está correto e há detalhes nisso. O que significa não se diluir? Significa não mentir e não nutrir intenções e objetivos pessoais naquilo que você diz. Se você nutrir enganos ou intenções e objetivos pessoais, as mentiras surgirão naturalmente. Se você não tiver engano, intenções ou objetivos pessoais dentro de você, o que você disser não será diluído, nem conterá mentiras. Quando você disser sim, significará sim. E quando disser não, significará não. Purificar primeiro o seu coração é o passo mais crucial de todos. Quando seu coração estiver purificado, os problemas da sua arrogância e das mentiras enganosas se resolverão todos. Para ser uma pessoa honesta, é preciso limpar o coração dessas adulterações. Tendo feito isso, será fácil ser uma pessoa honesta. É complicado ser uma pessoa honesta? Não, não é. Não importa quantos estados ou caracteres corruptos existem dentro de você. Há uma verdade que pode resolver todos eles.
Não conte mentiras, fale sem rodeios, pratique de acordo com a verdade e seja transparente em tudo que fizer. Viva como um ser humano perante Deus e viva na luz. Amém. Amém. Encontrei uma senda de prática nas palavras de Deus. Primeiro, temos que definir nossas motivações, sem dizer mentiras e sem pensar em enganar. Temos de viver abertamente, ser dignos do respeito e da confiança das pessoas e viver cada vez mais uma semelhança humana. Deus gosta e abençoa as pessoas que são honestas. Sim. Esse tipo de pessoa não vive na escuridão ou na dor. E não precisa se esforçar para manter uma mentira. Elas não vivem com medo de que um dia suas mentiras voltem para assombrá-las. Pessoas honestas não são constrangidas dessa forma, mas são livres e estão em paz. Depois que eu entendi o verdadeiro significado disso, eu me dispus a praticar a honestidade conforme Deus exige. Graças a Deus. Dar graças. No dia seguinte, por volta do meio-dia, eu estava cortando o cabelo de uma pessoa. Quando a mulher a quem eu tinha recomendado o tratamento de fortalecimento capilar entrou com uma cara bem feia, eu pensei, parece que ela quer fazer alguma reclamação. E se ela disser que o produto não é bom e os outros clientes ouvirem isso? Pode causar um grande impacto nos meus negócios. O que eu posso fazer para tirá-la daqui? Enquanto eu tentava descobrir como lidar com ela, pensei nas palavras de Deus. Não conte mentiras, fale sem rodeios, pratique de acordo com a verdade e seja transparente em tudo que fizer. Viva como um ser humano perante Deus e viva na luz. Eu percebi que eu não podia mais mentir ou trapacear. Não importava o que aquela mulher tivesse a dizer, nem o que os outros clientes pensassem de mim. E se eu podia continuar ganhando dinheiro ou não. Eu precisava ser honesta de acordo com as palavras de Deus e dizer apenas a verdade. E aceitar a reclamação dela da forma apropriada. Quando tudo isso estava passando pela minha cabeça, ela disse com raiva: "Você não disse que este espessante capilar faria crescer mais cabelo? Não nasceu nenhum único fio novo. Você está me enganando, não é?" Eu disse a ela com sinceridade. Algumas clientes disseram que esse produto é eficaz. Outras disseram que não. Eu mesma não usei, então não posso afirmar. Se você acha que não está funcionando, pare de usar. Eu devolvo o seu dinheiro. Quando eu disse isso, a raiva dela desapareceu na hora. Ela disse com um sorriso: "Só queria saber a verdade sobre o assunto. Como você foi honesta, não precisa devolver o dinheiro. O meu cabelo não ficou mais volumoso com este produto, mas está mais macio e brilhante do que antes." Depois que ela foi embora, pensei no que tinha acabado de acontecer. Experimentei de verdade que ser honesta e praticar a verdade não é uma desvantagem. Sim. Mas sim algo bom, que conquista o respeito e a confiança dos outros. Eu fiquei mais confiante para ser uma pessoa honesta. Graças a Deus. Em um fim de semana, minha irmã mais velha veio ao salão para lavar o cabelo. Enquanto uma cliente esperava para tingir o cabelo, eu dei uma olhada no cabelo e disse: "Seu cabelo foi tingido há pouco tempo. Você devia esperar um pouco mais, pois essas colorações contêm produtos químicos que fazem mal para o seu cabelo." A cliente respondeu com alguma surpresa: "Não acredito que ainda existam pessoas fazendo negócios desse jeito. Não admira que esteja indo tão bem. O bom caráter contribui para um negócio de sucesso." Depois que ela saiu, minha irmã me lançou um olhar brincalhão e disse: "Está com febre ou algo assim? Esse dinheiro estava na sua mão, mas você não quis pegar." Eu disse com calma: "Nossa conduta afeta nossos negócios. Como alguém que não é uma boa pessoa pode administrar um bom negócio? É possível ganhar dinheiro rapidamente agindo sem escrúpulos, mas não por muito tempo. Agora, eu só trabalho de forma honesta e me sinto muito melhor ganhando dinheiro com a consciência limpa." Minha irmã sorriu e disse: "Você não agia assim antes. Está realmente mudada." Vendo seu olhar maravilhado, agradeci a Deus sem parar. Foi tudo graças às palavras de Deus. E provei a serenidade de ser uma pessoa honesta e que diz a verdade. Depois disso, meu salão ficava lotado todo final de semana e todo feriado. Muitas clientes vinham por causa da recomendação de alguma amiga. Pensava que não conseguiria me firmar no mundo dos negócios sem contar algumas mentiras. Eu achava que as pessoas ririam de mim. Mas no fim vi como essa noção é ridícula e absurda. Sim. Seguir filosofias satânicas traz ganhos temporários e não deixa nada além de vazio e dor. É uma maneira desprezível e vil de viver sem qualquer aparência humana. Sim.
Agora me concentro em praticar a verdade, falar honestamente e viver integramente. Além de ganhar o respeito, a confiança dos outros, ainda me sinto pessoalmente em paz. É uma maneira maravilhosa de viver. Graças a Deus. Essa pequena mudança que experimentei se deu graças às palavras de Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoa as pessoas que são honestas. Sim. Graças a Deus.